Seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso Java Games. Na aula passada a gente parou aqui, então vamos ver como que está aí o nosso game. Então já temos o sistema aí de colisão, né? Tanto com as janelas do game quanto com os jogadores. Então falta a gente aí fazer a interface gráfica, né? Dar uma resposta gráfica aí para o jogo. E o sistema aí de, entre aspas, dano, né? Que vai ser também, além de reduzir aí a barrinha verde, que seria o HP dos jogadores, vai dar uma resposta aí na tela piscando, né, a cada vez que um ponto é feito, tá? Então vamos começar criando essa parte agora, né? Então a gente vai voltar lá na classe bola, tá? Lá no render ball, aqui onde ele desenha a nossa bolinha, a gente vai criar um outro método. A gente pode chamar de public void. Faltou um C. Public void render damage, né? Para desenhar o dano aí. Passa do mesmo jeito aí o graphics de. E aqui, galera, é bem simples, na verdade. Basta que a gente construa aí um retângulo branco, né? Com o tamanho total aí da nossa janela. Com isso dá essa impressão de piscar a tela. Então a gente coloca aqui white. E a gente não precisa passar nada aqui, nem nada aqui. Só que aqui vai ser em 0, aqui vai ser em 0. E aqui vai ser o game.width, né? Que é a largura da janela do jogo. E aqui o game.height. Dessa maneira aqui ele vai desenhar então um retângulo branco na tela inteira, tá? Para fazer isso, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai lá onde está desenhando, no nosso render da classe game, e por último, né, então aqui a gente faz o seguinte: if true score, né, que é o nome da nossa variável lá. Então, quando você só coloca o nome da variável e ela é booleana dentro de um if, isso já quer dizer que caso essa variável seja verdadeira, então eu não preciso colocar assim, por exemplo. Eu não precisaria fazer desse jeito aqui, tá? Então eu posso simplesmente vir aqui e deixar assim. True score. Tá, será que não é esse? Ah, tá. A gente tem que falar de onde é essa variável, né? Que ela está em game.ball.trueScore. Beleza. Então, quando essa variável se tornar verdadeira, aí a gente chama o nosso método, que vai ser o game, vai ser ball.renderDamage. Né? E a gente poderia fazer assim também aqui, né? Não precisaria se chamar do game, que a gente tem acesso à classe ball. Então a gente poderia fazer ball.trueScore. Daria no mesmo, tá? E logo após que ele faz isso aqui, você já torna essa variável falsa, né? Para dar a sensação de estar piscando. Então, ball.trueScore igual false. Então, logo após que ele acessar essa variável, ele vai renderizar e já vai deixar ela falsa e vai parar de renderizar, né? Então vai ser a sensação de estar piscando, certo? Vamos ver aqui o que está faltando. Vai faltar a gente colocar quando. Já está aqui. Vamos testar então se já está funcional. Olha lá, você percebeu que dá uma piscada na tela? Então é esse efeito aí que a gente queria. Tá? E a gente colocou ele ali no game por último, lá no render, justamente pelo sistema de layer que eu falei, né? Então tudo vai ser renderizado aqui e tudo que eu jogar por último vai ser renderizado por cima, né? Por isso que a gente tem que deixar isso aqui por último. Vai ser renderizado por cima de tudo aí e dá essa sensação de tá piscando um flash aí na tela. Bom,
Bem simples isso aqui. Tá? Agora vamos começar a trabalhar na nossa classe aí da interface propriamente dita. Bom, então lá na nossa classe UI, que vai ser a interface gráfica, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar e criar um método para renderizar, porque ela vai só trabalhar com um método render, né, que vai ser o desenhar na tela do nosso game. Então a gente faz um public void render, UI, né, desenhar aí nossos gráficos na tela. Passo graphics de Ctrl Shift O para importar isso aqui. Opa, peraí. Vamos terminar aqui. Beleza, Ctrl Shift O. Por que ele não está indo? Estranho. Ctrl Shift O não está funcionando. Não entendi o porquê. Ah, tá. Porque está escrito errado, né? Não é assim. Aí. Graphics. Agora sim. Ctrl Shift O para importar. Importou. Bom, aqui a gente vai começar a desenhar então os pontos do inimigo, né? Vamos desenhar ali o meio de campo, né? Uma linha para separar o meio de campo. A gente pode separar dessa forma aqui. Então aqui a gente desenha aqui por Score Enemy, né? A gente usa então, vamos colocar uma cor, né? Uma fonte e uma cor. A gente pode jogar um G.set fonte. E aqui a gente vai fazer uma fonte Arial, new font Arial, fonte bold, com tamanho de 20. Temos que importar a fonte, fonte.bold. O tamanho aqui vai ser 20, beleza. Agora vamos colocar uma cor aí branca, né, para dar um contraste com o fundo preto aí da tela. Então G.set color, color.white. Importar aí o color, né? Shift O, beleza. E agora a gente desenha a string, né? G.drawString. Aqui vai ser o seguinte, a gente vai desenhar, vamos desenhar uma string falando, né, que aqui vai ser o ponto do inimigo, então vai entre aspas score red, que é o ponto do vermelho, dá um espacinho aqui para ficar bem a formatação, e agora a gente concatena, né? A gente vai concatenar o seguinte, a variável do score enemy, né? Então a gente pega lá do nosso game, porque a gente está aqui na UI, não temos acesso à classe bola, então a gente faz um game.ball para acessar a bola, ponto score enemy, a variável que a gente quer. Então o que acontece aqui? Vai aparecer primeiro esse texto na tela e logo após o texto ele vai começar a contar o que está dentro da variável enemy, né? Então vai começar a desenhar na tela a pontuação que está dentro dessa variável, né? A gente fez lá na classe bola, tá? Então aqui a gente concatena mais, agora a gente abre aspas e faz o seguinte, a gente faz uma barra, né? Vocês já vão entender. Isso aqui é porque a gente vai, aqui ele vai fazer o seguinte, né? Ele vai desenhar score red, vai mostrar a pontuação que está sendo feita atual ali e barra a pontuação máxima, né, que a gente criou lá a variável max score, lembra? Então a gente tem que mostrar a pontuação máxima aí na tela. Então a gente vai concatenar ela aqui, mais game.ball max score. Dessa maneira aqui, vocês já vão entender como vai ficar. Tá? Então aqui
a gente vai usar a mesma maneira que a gente fez antes para conseguir pegar a posição correta. Eu já tenho mais ou menos em mente como que é. É o game.widget, vamos pegar a largura primeiro. Menos 450, vai dar mais ou menos o ponto exato que a gente está buscando que ele fique. E a altura vai ser game.height dividido por 20. Vai dar mais ou menos também aí. Né? Agora vamos importar a classe UI lá no game e colocar esse render UI lá para a gente começar a visualizar na tela como isso está ficando. Então vamos lá na classe game, criar esse novo objeto aqui. Public static UI. E a gente chama ele aqui. Perfeito, agora vamos jogar ele no render. Então ele vai ser renderizado aí por cima. Beleza. Dessa maneira aqui a gente já tem acesso aí a ele. Então vamos ver como vai ficar. Ó, ficou certinho lá, tá vendo? Ó, a posição. Então se ele marcar um ponto, tá vendo que está subindo? Agora falta a gente definir, né, a score máxima, que vai ser o 50. Então vamos lá no ball. Max score. Aqui é o construtor da bolinha, aqui é a lógica da bola. Então a gente faz o seguinte. A gente pode até setar ele aqui já, ó, igual a 50. Então, 1 de 50, aí fica bem autoexplicativo. E é mais ou menos essa lógica que a gente vai aplicar para o player. Tá? Então vamos voltar lá no nosso UI. A gente pode copiar tudo isso aqui. E fazer o seguinte. Score player. Só que aí no caso a gente muda as posições, né? A gente muda a variável player. Aqui a gente coloca score blue, que é o azul, né? Seria o nosso player. Max score está certo. Agora na posição a gente vai manter a mesma, porque aqui é a largura, então a gente quer a mesma largura. Só que na altura aqui a gente faz ela menos 15. Acho que vai ser a posição ideal. Menos 15. Vamos testar. É isso aí. Menos 15 ficou legal. Bacana. Beleza. Agora a gente desenha aí o meio de campo, né? Vou desenhar aí o meio de campo. Só deixa eu puxar um pouco, ficou muito... Não sei porquê. Mas beleza. Agora vamos desenhar aí o meio de campo. É uma faixinha simples ali para separar, vocês já vão entender. Então a gente pega o mesmo tipo de fonte, a cor também vai ser branca. E aqui na drawString, a gente faz o seguinte. A gente vai desenhar pela conta que eu fiz, eu acho que 64 vezes essa tecla if. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 30. Deu 64. Beleza. Agora aqui, a gente quer que fique no meio, né? E vai começar a ser desenhado, né, no vetor, no nosso vetor x,
vai ser ali no zero, né? Ele vai começar a ser desenhado no zero. Então a gente põe 0 aqui. E aqui a gente divide por 2, que é para ele ficar exatamente no meio. Né? Vamos ver se a gente acertou de primeira. Ó, faltou uma. Tá vendo aqui, ó? Faltou umas 2. Beleza. Beleza. Então, tá certinho aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá. Eu vou criar uma variável nova com vocês, porque eu quero fazer uma dinâmica bacana. Deixa eu pensar aqui. Tá. Vamos chamar uma variável nível. E vamos deixar ela já startada no 1. O nível vai ser igual a 1. Beleza. A gente vai criar também, logo abaixo dessa linha, a gente vai desenhar o nível. Né? Vocês já vão entender. Só copiem por enquanto, prestem atenção no que eu estou explicando, que logo vocês vão entender. Aqui a gente coloca como amarelo. Bom, vocês devem ter visto lá a primeira aula aqui, quando eu comecei a construir com vocês, vocês viram aí a prévia do jogo como ficou, né? Então tem lá um nível no meio do campo, né? Vocês vão entender como ele vai funcionar agora. Aqui a gente vai fazer o seguinte, aqui vai ser level. Beleza. E a gente vai concatenar game.ball.nível. A gente poderia chamar de level essa variável aqui, também não tem problema algum, tá? Concatena aqui. Não precisa concatenar isso, espera aí. Vamos apagar. Beleza. Agora a posição vai ser game.widget. Vamos dividir esse game.widget por 2 para ter uma precisão maior para controle. E se eu não me engano, menos 30 vai ficar logo no meio ali, né? Agora a altura a gente divide por 2 e menos 15 vai ser a referência. Então a gente só divide por 2 aqui. Vamos ver como está isso aqui. Beleza. Tá bem posicionado, pode ir um pouquinho mais para a esquerda. Um pouquinho mais para a esquerda, a gente pode usar o debug para fazer isso. Beleza. Menos... Tá, menos 30. Vamos jogar aqui. Sei lá, 40. Acho que assim tá bem posicionado em referência ao nosso player ali. Podia pôr 45, ficaria legal. Beleza, então 45 está bem posicionado aí. Agora aqui a gente pode fazer mais 15 em vez de menos 15 para ele ir para a linha de baixo. Beleza. Beleza, tá bacana assim. Bom, isso é a gosto de vocês, tá? Vocês façam aí as posições que vocês acharem melhor para vocês aí na tela, tá? Aqui eu estou seguindo mais ou menos o padrão do que eu já tinha feito, tá? Então é mais ou menos assim. Bom, vamos desenhar então agora a resposta dinâmica do dano, né? Do HP sendo desenhado na tela em forma dinâmica. Então a gente faz aqui um HP player quando o inimigo faz ponto. HP do player quando o inimigo faz ponto. Tá, então a gente vai diminuir aí o HP do player. Então aqui a gente vai fazer... a gente pode pegar o G7 Color. Vamos colocar aqui embaixo. E aqui a gente vai desenhar por cima do nosso... daquela barrinha verde. Uma barra vermelha para representar aí o life sendo retirado, né? Agora a gente faz um fill rect, g.
Correct. E a sacada vai ser a seguinte. A gente vai começar a desenhar esse retângulo no eixo X 0, que é lá no começo do nosso eixo horizontal. Tá? E na altura, que é o eixo vertical, né, que é o height, a gente começa a desenhar no ponto 570. Né? Porque lembrando que a nossa janela, o limite de altura dela é 580, então a gente vai pular 10 pixels justamente para dar essa ilusão aí e pegar certinho a posição que está aquela barrinha verde. Né? Então tem que ser nessa posição aqui. Tá? Agora a gente faz o seguinte. O que a gente vai desenhar nessa posição? A gente vai desenhar um game.bom, vamos pegar ele aqui, ponto bom, ponto score enemy. Tá? Isso que a gente fez é o seguinte, aqui é a largura, né? Seria o parâmetro de largura. Né? Aqui a gente definiu a posição que começa a ser desenhado e aqui a gente vai começar a desenhar. Né? A gente está usando a variável scoreEnemy como largura para fazer esse desenho dinamicamente. Então, como a gente tem 50 pontos, basta que a gente multiplique por 9 a pontuação máxima. Né? Por exemplo, quando o scoreEnemy tiver em 50, 50 vezes 90 vai dar aí os 450 da nossa largura total. Né? Então, quando tiver aí, a nossa barrinha verde vai estar totalmente consumida pela vermelha. Né? E aqui você põe vírgula 10, que são 10 pixels. Tá? 2 pontos aqui. Vamos testar isso. Então note, ó. Opa, alguma coisa deu errado. Não era para perder tanto life assim não. Era para ir de acordo com isso. Ah tá, 90, não é 90, né? 9 vezes 9. Né? Então você veja que ele vai começar a ser desenhado conforme a variável do scoreEnemy. Né? Então quando a variável scoreEnemy incrementa um pixel lá a ser desenhado. Na verdade são 10. Né? De 10 em 10 ele vai enchendo. Então, por exemplo, vamos deixar ele fazer ponto aqui. Olha, ele fez um ponto. Vocês perceberam? Entenderam a jogada? Ele começou a desenhar ali, ó. Fez mais um ponto. Ele vai ser desenhado dinamicamente esse gráfico na tela. E dá essa ilusão aí de estar perdendo aí o HP. Tá? Vamos fazer a mesma coisa aqui para o nosso enemy. Então vamos pegar isso aqui. HP do enemy. Quando o player faz pontos. E aqui a gente só muda a variável. Score player. Tá. Bom pessoal, seguinte, voltando aqui, depois dessa parte que eu fiz com vocês aí no vídeo, eu não sei por que motivo o microfone desligou, então ficou mais de 1 hora de vídeo aula, tudo explicativo, fazendo com vocês aí na mão a nossa interface gráfica, o nosso menu. Só que eu acabei perdendo por conta não gravou o áudio. Então tô refazendo isso daqui, só que eu não vou criar novamente, tá? Eu já criei tudo isso aqui com vocês, eu vou apenas mostrar e explicar. Então aqui por último que a gente parou, né? Note que isso daqui ele vai ser criado aí dinamicamente, então já devo ter explicado, né? Então ele vai partir aqui do 0, 0, ou seja, vai estar lá na esquerda e lá em cima. Né? Isso aqui vai ser o HP referente ao inimigo. Né? Quando o player faz ponto, ele vai incrementar o score player, certo? Quando o nosso player fizer ponto, vai aumentar essa variável. Né? Então quando essa variável for 1, vai fazer 1 vezes 9 por 10 pixels. Tá? E isso vai dar a sensação aí de estar desenhando a partir da pontuação. Né? Bom, dito isso, vocês lembrem de estar instanciando aqui tudo, né?
tanto o nosso UI, tanto o nosso menu. Aqui você chama eles, tá? E coloquem lá no render. Então o render vai ficar dessa maneira aqui. Como eu já fiz e estou refazendo agora só para vocês, para dar a explicação. Então vamos por partes aqui, tá? Então beleza, instanciamos o nosso UI. Então ele já está funcionando, tá? Aí a gente vai partir para o nosso menu, beleza? Aqui é o seguinte, a gente vai precisar dessas variáveis para estar construindo o nosso menu, tá? Então vocês pausem o vídeo, copiem essas variáveis aqui apenas, tá? Eu já vou explicar a lógica aí que a gente desenvolveu, beleza? Então é o seguinte, essa variável options, a gente definiu ela como uma string e também como um array, para guardar as opções que o jogador tem. Então para a gente definir quais são as opções dentro de um array, a gente pode passar dentro de chaves, cada uma referente às opções como string, né? Porque a gente definiu que isso aqui é string. Então a gente faz dessa maneira aqui. Em vez de falar que vai ter 10, 15 ou 20 opções, a gente define a partir do que a gente vai ter que incrementar. Então a gente precisa só de 3, a gente cria 3. Né? Então esse array vai controlar as opções, beleza? Aqui o current option, né, ele vai transformar isso aqui em números, porque nada mais é do que números dentro de um array. Aqui a posição 1 é a posição 0 dentro do array, a posição 2 é a posição 1 dentro do array, e a posição 3 é a posição 2 dentro do array. Por isso, a gente usa essa variável para controlar isso, né, que a gente chamou de max option, a variável, né, que é a opção máxima. E a gente falou que a opção máxima ela vai ser igual ao tamanho total do meu array, né? Que isso aqui é um array, menos 1, que é justamente para a gente ter esse controle numérico. Porque quando ela for a opção 3, na verdade dentro do array ela é a 2, né? Porque ele começa sempre do 0. 0, 1, 2. Tá? Por isso que a gente tem que colocar esse menos 1, para ele não sair aí do range do array e dar erro no Java. Né? Então a gente faz isso aqui, beleza? E isso daqui vai controlar aí o teclado, né? Quando o nosso player usar para cima, para baixo e o Enter. Beleza. Aí a gente criou aqui a lógica do menu, né? Quando o jogador usar a tecla para cima, quando ele pressionar a tecla para cima, a gente fala que up é falso, para a gente ter esse controle, né? Porque voltando aqui, eu já criei aqui. Ó, então a partir daqui, ó, a partir daqui, vocês podem copiar tudo isso aqui. Vocês podem até dar um pause aí e copiar. Tá? A gente criou as teclas, né? Quando ele pressionar para cima, se o game estado estiver no menu, aí ele vai falar que a variável up é true. Né? Porque se a gente não usar essa condição para controlar o game state, toda vez que o jogador apertar sem querer a tecla para cima ou para baixo, ele vai mexer com essa variável aqui. A gente não quer isso, então a gente só quer que isso aqui seja permissível ele apertar para cima e para baixo quando ele estiver no menu, ou seja, quando o game state estiver no menu, tá? Então por isso a gente controla com essa condição. Mesma coisa aqui para baixo, né? Mesma coisa no enter. Então para a gente evitar aí do jogador sem querer dar um enter, a gente usa o Game State menu, beleza? E aqui a gente fez um sisteminha de pausa que é bem simples na verdade. A gente só pega o escape, que é o ESC, né? E a gente não precisa fazer condição nenhuma. Toda vez que você apertar o ESC, você joga o Game State para menu. Isso vai forçar as threads a parar e começar a ler a lógica do menu. Tá? Dessa maneira você tem controle aí com o sistema de pause. Beleza? Agora, aqui fizemos as teclas, né? Então por isso que quando ele aperta up, se eu não falar que up é falso logo de cara aqui, esse up vai ser pressionado eternamente aí e vai causar problemas, né? Então por isso a gente tem que ter o caso contrário depois que o jogador soltar a tecla, que na verdade ele não vai soltar, ele vai entrar nessa condição up. Então aqui mesmo a gente tem esse controle dizendo que ele é falso. E quando ele aperta para cima, a gente decrementa o current options, né? A gente vai trabalhar aí aqui dentro, né? Então quando aqui ele decrementar, se a gente estiver, por exemplo, na opção continuar e apertar o de cima, vai diminuir 1
dentro do array e ele passa para cá. Tá? É isso que isso está fazendo. Ele está decrementando. Tá? E no down, a mesma coisa. Quando você aperta para baixo, ele vai aumentar as opções. Né? Então, se eu tiver no 0, que é novo jogo, e apertar para baixo, o current option vale 1. Ele vai estar aqui, ele vem para cá. Essa é a lógica. Tá? E dentro disso daqui a gente colocou essa condição, que é caso a current option, né, seja menor que 0, né, a gente fala que a current option é igual ao max option. Isso é um controle que a gente vai ter, né, porque a gente vai trabalhar dentro das opções que a gente tenha aqui dentro, né, que vai ser o tamanho exato do nosso array. Então, quando a opção for menor que 0, ele vale o tamanho total do array. Tá? Isso aqui vai gerar meio que um efeito carrossel, porque aqui embaixo, quando a opção for maior que max option, ele volta a current option para 0. Né? Então isso aqui vai fazer um jogo de carrossel. Né? Eu já posso até explicar para vocês que já está feito. Né? Vai fazer isso aqui. Ó. Vamos chamar um menu. Tá vendo aqui o novo jogo? Ó? Ele sempre vai começar em novo jogo. Quando eu apertar para baixo, o correto é aumentar 1, né? Como está na lógica ali. Ó. Tá ali, ó, if down, cadê? Cadê as opções? Aqui, ó, if down, mais. Então, quando eu clicar para baixo aqui, é para ele aumentar e sair do novo jogo para continuar, que é o próximo aqui, certo? Bom, tá aí. Aí eu venho mais um, sair. Se eu apertar de novo para baixo, ele atingiu o limite do array. Ou seja, o current option ele vai ser maior que o max option. Então ele volta para o current option igual a 0. Ele vai voltar lá para o novo jogo. Ó. Vou apertar para baixo. Entendeu? Dá esse efeito de carrossel. Agora, se eu apertar para cima aqui, o current option vai ser maior que 0. Quer dizer, menor que 0. Né? Que ele vai, aqui é a posição 0 do array. Se eu apertar para cima, ele volta lá para o sair. Porque ele está falando que o meu current option agora vale o max option, que é o 2, que é a posição 3 sair. Entenderam mais ou menos? Aí fica esse joguinho de carrossel aqui, ó. Entendeu? Beleza. Criamos aqui up down, agora criamos aqui o menu, tá? O enter do menu. Quando a gente pressionar o enter, o que vai acontecer? Tá? Então a gente abre uma condição quando pressionar o enter, beleza. A gente já diz que esse enter menu vai ser falso, né? Para a mesma coisa aqui, né? A gente só vai conseguir usar esse enter se o GameState for menu e a gente fala que ele é true, essa variável, e a gente tem que parar essa variável de alguma maneira, senão vai ficar eternamente pressionando enter. E a gente faz isso aqui, já jogando ela como falso logo de cara, tá? Agora, se eu der um enter aqui no novo jogo, né? A gente faz uma condição, coloca options, abre o array da options, coloca o index, que é o current option, que a gente quer pegar o numeral deles lá. Né? Então, quando esse current options for novo jogo, e eu der um enter, o que vai acontecer? A gente vai fazer um game restart e voltar o game state para normal, para restartar o game. Tá? Só que eu não tinha criado o game restart, o método game restart. Né? Eu criei com vocês aqui nesse vídeo, mas como eu perdi o áudio, enfim, eu vou mostrar para vocês aqui. Então, game restart. Vocês vão logo abaixo de stop. Você pega aqui, ó, ele é aqui. Vocês dão um enter e criam public static void. Tem que ser static para a gente poder acessar esse método de fora. Né? A gente vai acessar ele lá na classe menu. Aí vocês façam, pega desde o player até o menu, esses objetos, né? Instanciem eles aqui dentro do restart, porque toda vez que esse método for chamado, ele vai reinstanciar e rechamar player enemy ball UI menu. Tá? Consequentemente, isso vai dar um reboot no jogo. Tá? Então, ele faz esse restart, ele dá esse reboot e troca, porque aqui, quando a gente está aqui dentro, ele está dentro da opção novo jogo no game state menu. Né? Então a gente tem que voltar o game state para normal para o jogo ser um novo jogo. Né? Então a gente volta aí o game state para normal. Beleza? Sem novidade. Aí a gente cria uma outra condição para quando o nosso player
tiver em continuar e dar o Enter em continuar, né? Segue a mesma lógica. Aí o Game State volta para normal. É bem simples isso daqui, porque quando a gente der o ESC, né, o pause, ele entra no Game State menu, e se a gente só quer seguir o jogo, continuar da onde a gente parou, basta chamar o Game State de novo para normal. É isso que o continuar vai fazer. Né? Clicou em continuar, ele volta para normal e sai do menu e volta para o jogo. Beleza? Sem novidade. Agora, quando a opção for em sair, a gente usa esse comando do Java, que é o system.exit, e passa o parâmetro 1, que é justamente para fechar todo o nosso software, né? Ele fecha a aplicação, sem mistério. Tá? Então, a lógica do menu está feita. Aí vocês já vão lá para o nosso game, vão lá no update, cria o if do game state menu, tá? E coloque a lógica do menu. Beleza? Então aqui é quando o game state está normal, está tudo correndo perfeitamente, sem problema algum. E aqui é quando o game state está no menu, que é a lógica aí do nosso menu. Beleza? Então terminamos aqui a lógica, agora vamos para o render, né? Vamos desenhar nosso menu. Aqui a gente usou o Graphic 2D, né? Que é um gráfico um pouco mais avançado que permite a gente usar algumas técnicas de gráficos, como isso daqui, que é... me fugiu a palavra agora. Opacidade, para a gente usar uma técnica de opacidade, tá? Essa cor aqui é como se fosse transparente e isso aqui é o nível de opacidade, ele vai de 0 até 255, tá? Então essa técnica de opacidade a gente só consegue usando esse Graphics 2D, diferente de apenas o Graphic D, tá? Então vai ser mais ou menos isso, ó. Note que tá tudo certinho o game. Se eu der um ESC, você vê que ele está meio opaco, mas eu consigo ainda ver lá por baixo, o que está renderizado por baixo. E essa opacidade aqui que eu estou falando. E a gente controla isso da seguinte maneira, ó. Se eu mudar aqui para 100, fica mais claro ainda, tá vendo? Aí vocês brinquem aí do jeito que vocês quiserem, deixa como vocês quiserem. Eu prefiro deixar em 200 para ser uma opacidade um pouquinho maior. Tá? Beleza. E note que nossas teclas funcionando. Então se eu clico em novo jogo, ele recomeça o jogo. Ó, deixa ele fazer um ponto aqui. Ó, ele está com um ponto, certo? Se eu der um pause, que é o ESC, se eu clico em continuar, ele vai voltar da onde a gente acabou de parar. Porque ele voltou só o game state para normal, só isso que ele fez, como a gente mandou. Ó, tá 1 a 1. Continua no 1 a 1. Note que a bolinha continua onde ela para, ó. Continuou. Beleza? Então tá 1 a 1, eu quero um novo jogo. Ele vai restartar nosso game e chamar o game state para normal. Olha lá, 0 a 0, a bolinha veio lá do meio. Ele voltou. E o sair, ele vai dar aquele comando exit. Fechou. Terminated aqui embaixo. Alguma coisa está errada que ele não terminou. É porque está aberto duas vezes. Tá. Se eu ponho sair aqui, agora sim, terminated. Tinha duas janelas abertas. Então, pessoal, aqui do menu não tem muita coisa aí para explicar, é mais ou menos isso. Aqui a gente está renderizando então essa opacidade usando G2. Então, basicamente, a gente pegou e chamou esse método que você vai ter que importar. Aliás, como a gente importou o Graphics, eu acho que não vai precisar importar o 2D. Tá? E a gente fez um cast na nossa variável G. Né? A nossa variável G vale Graphics, só que a gente fez um cast para ela também valer Graphic 2G. Tá? Dessa maneira a gente pode usar tanto G2 quanto G. Tá? Então aqui a gente usa o G2 para setar essa opacidade e desenhar na tela aí, então o Fill-Rect. Né? Ele vai desenhar com essa cor aqui, esse retângulo. Beleza. Aqui a renderização do menu propriamente dito. O título do game, né? Sem novidade aí, fonte 20, cor yellow. Aqui o nome do jogo que vocês quiserem, eu coloquei ele aqui bem ali no início da tela, então vocês podem visualizar, vou pôr de lado aqui, pra vocês entenderem como ficou. Deixa eu fazer um debug. Beleza. Então tá lá. Isso aqui vai dar mais ou menos essa posição que eu quis centralizar. Tá? E o título do menu, que é isso aqui, menu.
também a gente aumentou um pouquinho a fonte aqui para dar esse destaque, né, das letras. Ficou nessa posição. E aqui as opções, né? A gente criou as opções com tamanho 20 e cor branca. Então, opção novo jogo, opção continuar, opção sair. Beleza? E aqui a gente fez animações, que são basicamente essas setinhas, né? Essa animação de setinhas. Então, quando eu estiver escolhendo a opção novo jogo, quando não estiver em novo jogo, essa setinha aparece. Por isso que tem essa if. Né? Então, mesmo esquema que a gente usou lá no menu. Né? Então, quando a Create Option estiver em novo jogo, ele desenha para mim isso aqui, nessas coordenadas, que é basicamente essa coordenada aqui, que fica aqui no cantinho. E assim, consequentemente, para os outros. Continuar, que ele dá essa opção, desse efeito aqui, e para o sair, que vai dar esse efeito aqui. Ele ficou até bem justinho. A gente podia jogar um pouquinho mais para a esquerda, mas é detalhe, isso aí é indiferente, tá? Então, acabamos o menu, tá bem feitinho aí, tá pronto. Lembrem de ir lá no game, instanciar as classes, tá? Instancia UI, instancia menu, chama eles aqui. Aí você vai no update, né? Coloca a lógica do seu menu, com o game state menu, coloca a lógica. E lá no render, a gente vai fazer o seguinte, lembra que a gente fez o toScore? Tá? A gente em cima abre uma outra condição, quando o game state for menu, aí você chama a renderização do menu. Tá? Senão, vai ficar desenhada uma coisa por cima da outra e a gente não vai entender nada. Tá? Então, quando o game state estiver em menu, chama o render do menu. Por isso que a gente trabalha com game state, para fazer essa diferenciação. Beleza? Aqui a gente está desenhando a UI, né? Acredito que eu já tenha feito isso. Sim, a UI ficou prontinha. Aqui tem a renderização toScore, que é aquele sensação de dano. Bom, beleza, não tem muito mais o que passar para vocês, né? Vocês dêem um pause aí, copia então tudo que foi feito, eu tentei explicar aí da melhor maneira possível. Acho que deu para entender legal, né? Eu não vou refazer isso aqui de novo, não tenho porquê, que é bem simples, não é nada muito aí diferente. Tá? O que mais ia pegar aí é esse sisteminha que a gente fez aí da String Options dentro de um array, para a gente percorrer as opções e o controle aqui, né? Aqui, quando eu aperto para cima, ele diminui as posições do Current Option, quando eu aperto para baixo, ele aumenta as posições do Current Option. Né? Isso aqui dá aquele efeito lá de carrossel, né? Quando chega lá embaixo, ele vai para cima, quando está lá em cima, vai lá para baixo. Já expliquei isso aí. Enfim, aproveitando, teve uma coisa que eu não fiz no... sim. Aqui na classe bola, a gente vem aqui para a classe bolinha, tá? E a gente adicionou o seguinte, a gente adicionou essa variável nível, acho que isso aqui eu fiz com vocês no vídeo. E o max score a gente setou 50, tá? Que a gente vai fazer o seguinte com essa variável nível. Aqui, a gente vai pegar então a lógica da bola, vamos lá embaixo. Para vocês ele vai estar terminando aqui, aí vocês dão uns 2 enter aí, 2 de espaço e vamos fazer essa condição aqui. Tá? Isso aqui vai ser a chave dinâmica entre níveis no nosso jogo. Então, vocês abrem uma condição e colocam quando a pontuação do inimigo for 5 ou a pontuação do player for 5 e a velocidade da bola for 5, aí você passa o nível para o 2. Né? A gente coloca o nível como 2, a gente aumenta a velocidade da bola para 8 e a gente vai aumentar a velocidade a gente vai incrementar a variável enemy level, né? Que é a nossa inteligência artificial. Lembra, quanto maior aqui, mais rápido vai ficar o nosso inimigo. Estava em 0,2, a gente pôs para 0,5. E aqui a gente aumenta a velocidade do player para também dar chance para o nosso player de fazer pontos. Né? Então isso aqui é o nível 2, beleza? Geralmente o ou é escrito assim. Por que eu escrevi assim? Porque quando ele está assim, quando ele bater ou essa condição, basta, ele já vai passar com o verdadeiro e vai entrar para cá. Ele não vai chegar a ler esse parâmetro aqui, mesmo que eu tenha concatenado. Né?
Então, quando eu faço isso, score enemy, isso aqui ainda equivale como ou, tá? O score enemy igual a 5 ou score player igual a 5, continue a verificação e ball speed igual a 5. Então, quando eu ponho apenas uma barra, né, se ele bater uma dessas condições, ele continua a fazer a checagem dentro desse if, que aí ele vai entrar dentro desse e aqui e checar a velocidade da minha bolinha, né? Se eu ponho assim, ele simplesmente, quando isso ou isso for verdade, ele assume como verdade e checa o código, tá? Dessa maneira eu garanto que essa parte da checagem seja lida pelo programa. Beleza? Só tirando essa dúvida. E isso aqui é um sisteminha de níveis aí que eu implementei, tá? Para dar essa dinâmica, né? Então, basicamente, a gente põe esse e ball speed para a gente ter um freio, um controle. Por quê? Vamos imaginar que a gente está aqui no nível 3, tá? O meu inimigo fez 10 pontos em mim. A gente está no nível 3. E eu estou com 4 pontos. Ou seja, o inimigo está com 10 e o player está com 4. Beleza? E o nível, consequentemente, porque está 10, o nível é o 3 agora. Se meu jogador faz 5 pontos, ele vai cair aqui. Ele vai cair nessa condição. E em vez de continuar o nível 3, ele volta para o nível 2. Tá? Porque um dos players aqui atingiu 5 de pontuação. Entendeu? Isso aqui é uma forma de eu barrar isso. Por quê? Porque se eu estou no nível 2, a velocidade da minha bolinha ela passou a valer 8. Tá? A nossa bolinha começa com 5, por isso que a gente tem aqui como 5. Tá? Então ela é 5, isso aqui é fato, isso aqui é verdade. Então caímos aqui dentro, ela passou a ser 8. Então, digamos que eu estou no nível 3, ou o jogador ou o inimigo fez 10 pontos, passou para o nível 3, a bolinha passa a valer 10 a velocidade dela. Vocês entenderam? Então, o que acontece? Né? Com a velocidade da bolinha em 10, se eu estou com 10 pontos, o meu inimigo com 4 e o meu inimigo fizer 5, ele não vai entrar mais aqui porque a velocidade da bolinha agora é 10 e não 5. Entendeu? Isso aqui é para frear de voltar nesse if. Né? Então, sempre que um ou outro chegar na pontuação, o nível vai efetivamente passar. E a gente meio que se assegura de não voltar os níveis caso os players vão chegando aí a pontuação. E aqui eu fiz um exemplo somente com 2 níveis, vocês podem criar vários. Né? Tanto o game completo que eu fiz, ele tem 10 níveis. Tá? A cada 5 pontos eu fiz um nível, vocês podem fazer a cada 10, a cada 15, enfim. Aí vai da criatividade aí de vocês, eu só estou mostrando o caminho de como fazer. Tá? Basicamente isso, não tem segredo aqui também. E aproveitando uma coisa que eu não fiz no vídeo que eu tinha feito previamente, tive que descartar. Vamos fazer o seguinte. Depois do Game State menu, a gente faz aqui o Game State. Game Over, né? Esqueci disso. Game State igual Game Over. E a gente faz um Game State Win. Que é a vitória. Porque eu fiz tudo no vídeo, ele ficou certinho. Né? Tanto que o sisteminha de menu está funcionando, se eu clicar em sair ele sai, se eu clicar em continuar ele continua, se eu clicar no novo jogo ele reseta. Pontuação, a UI funcionando, a unidade gráfica na tela está funcionando aqui, vocês veem tanto a piscada na tela quando faz o ponto, quanto o HP sendo descontado, a pontuação, o nível. Vamos deixar ele chegar a 5 para vocês verem. Chegou a 5, pá, trocou o nível. Aumentou a velocidade da bolinha, aumentou a velocidade do meu player, a velocidade do inimigo aumentou. Enfim, tá tudo funcionando, né? Só que
vai ficar eterno isso aqui, né? Ele vai chegar a 50 pontos e vai continuar, né? Então a gente tem que fazer aí o final, né? Que seria ou você ganha ou você perde, tá? E como a gente vai fazer isso? Na verdade é bem simples. A gente pode fazer inclusive dentro da própria classe Ball, que é o seguinte. Antes de fazer os níveis, né? Ou pode ser depois também, a gente pode jogar para depois, sim, podemos. A gente vem aqui, if. Vamos fazer então agora o sistema de... Tá, vamos fazer primeiro o Game Over, tá? Então o Game Over é quando o meu inimigo atinge a pontuação máxima primeiro. Então, if score enemy igual a 50. Então quando a pontuação do inimigo for 50, para não dar nenhum glitchzinho ou bug de, beleza, ele fez 50, mas a bolinha tá tão rápida que ele fez outro ponto e ficou com 51. Então a gente define que vai ser 50. Então a gente passa o score enemy para 50, porque ele chegou em 50. Então, beleza, ele não vai passar disso, né? E agora a gente chama o game state para game over. Simples assim, game state. A gente tem que pegar lá do game. Game.GameState igual game over. E a gente faz a mesma coisa para o player. Só que aqui a gente fala que o game state é vitória. Win. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos aqui no game. Então quando for game over, deixa eu pegar o que eu já fiz lá no... Vai ficar mais fácil, senão vai ficar muito comprida essa aula. Vamos lá. Então aqui ó, é quando o jogador ganhar. Tá? Ele vai trazer uma tela opaca, sem novidade, e vai desenhar você ganhou, parabéns. Tá? Então a gente pega isso aqui. Vamos no nosso game agora e jogar dentro do win. Então você ganhou, parabéns. Esse é o nosso game state. Beleza? Vamos testar ele aqui. Cadê o game state? Normal. Vamos jogar para win. Você ganhou. Parabéns. Beleza. E a gente pode fazer o seguinte também, ó. Vamos no update. A lógica. A gente pega a lógica do e vamos criar uma para o ganhou. Por quê? Aqui é o update, né? A atualização do jogo. Então, quando está normal, está rodando as lógicas aqui. Quando está no menu, ele está rodando a lógica do menu. Quando está no win, a gente vai rodar como se fosse uma animaçãozinha da mensagem, né? Então, ó, tá vendo aqui, ó? Dentro da condição win, a gente vai criar uma variável showMessageWin primeiro. Vamos criar isso aqui no nosso. Cadê a criação de variável? Vamos fazer um public. Não precisa ser static, é só deixar em public. Agora eu não me lembro se eu criei... ela é booleana. Public boolean. showMessageWin. Depois a gente cria a do game over. Tá. Beleza.
a gente vai usar essas variáveis para controlar o render aqui que a gente vai fazer, tá? Então, seguinte, estamos aqui no GameStateWin. Então ele vai criar aquela mensagem lá na tela. Eu quero que essa mensagem fique piscando, tá? Então vamos lá. A gente vai pegar e criar uma condição dentro daquele GameState, que é quando a mensagem estiver aparecendo, tá? Então vamos pegar isso aqui, deixa eu ver. Tá. Basicamente apenas isso. Então dentro do GameStateWin, a gente cria uma outra condição, que é Enter para a nova partida, né? Porque você ganhou, o GameState ele vai ficar lá naquela mensagem de Win, né? Então a gente controla isso, vai controlar, eu já vou fazer completo, vocês vão entender. Mas isso daqui, ó, quando tiver essa variável verdadeira, aí ele aparece esse enter, que a gente vai fazer uma animaçãozinha usando o update aqui. A gente vai fazer da seguinte maneira, quer ver? Beleza. Tira a lógica do menu, que não é isso que a gente vai fazer. Deixa eu voltar lá, vamos no update. Aqui. Vamos precisar de uma outra variável também. Eu já vou fazer com vocês. Então, quando o GameState, note que eu uso aqui .equals, mas da outra maneira também funciona, tá? Então, quando o GameState estiver em win, a gente vai usar isso aqui. Isso aqui. A gente vai precisar adicionar essa variável frames, tá? Ela vai controlar aí a animação. Vocês já vão entender também. Só um momentinho. Criação public int frame game orders. Espera aí que eu não entendi o porquê disso aí. Tá, entendi. É que aqui na realidade a gente tem que criar essa variável também. Ela vai ser booleana. Vocês já vão entender. Por enquanto só vai copiando, tá, galera? Vai fazendo junto que logo vai fazer sentido para vocês. Então, aqui é o seguinte, essa variável aqui a gente vai usar no keypress, né? Então, quando o nosso jogador pressionar Enter, então if game state igual a win, e ele apertar Enter, aí você coloca aquela variável igual a true. Ou não foi como booleana, será? Foi como booleana. Não, tá como int. Tá? É isso mesmo. Tá? Essa variável aqui ela vai controlar então o nosso restart, que é aquela opção que vai ficar piscando na tela. Para o novo jogo, pressione Enter. Vai ficar piscando. Tá? Quando você pressionar, ele dá um restart no game. Para isso que vai servir. Tá? Então, quando você pressiona o Enter estando no Game State Win, o que acontece? Acontece isso aqui. Restart Game. Ele cai aqui dentro. Joga para false, para não ficar apertando o Enter aí eternamente. E dá um Game Restarting.
Só que a gente criou game restart, não tem ing. A gente criou este método aqui. Beleza? Sem novidade, sem mistério. Agora, deixa eu explicar para vocês como isso vai funcionar. Isso aqui é o seguinte. Primeiro vamos testar. Vamos deixar aqui. E de lado aqui. Ó, vocês estão vendo que está piscando aqui, né? Por quê? Quando eu chego no GameStateWin, eu não estou em nenhuma dessas lógicas aqui. Eu estou usando essa lógica aqui. Nessa lógica, a gente está rodando uma animaçãozinha. A gente pega aquela... Não precisaria do this. Tá? Não precisa do this. A gente pega essa variável e vai adicionando. Né? Lembrando que a gente está dentro do looping, então a gente está fazendo ciclos aqui dentro desse update. Está fazendo ciclos. Né? Então a gente, quando está nesse estado de win, a gente incrementa em uma variável over, a cada ciclo vai ser incrementado 1. Abre uma condição de quando, não precisa do this, quando o game over for igual a 35 ciclos, né? Ele tiver 35 ciclos dentro da variável game over, frames game over, lembrando que eu só uso this para pegar o nome aí, porque é bem extenso, né? Então não precisaria. Tudo isso aqui não precisa. This. Isso aqui pode meio que atrapalhar vocês, então fiquem tranquilos. Então a gente pega, quando a variável chegar em 35, a gente volta o frame games para 0, para ele continuar fazendo essa animaçãozinha, né? E pega lá, quando está entrando na mensagem win, a gente pega e torna essa variável false. Caso contrário, true. Por quê? Porque ela não começa nem como falsa e nem como verdadeira, né? Cadê o show message lá? Olha o show message. Ela simplesmente está declarada, ela não está nem verdadeira nem falsa. Então, se ela não está verdadeira e nem falsa, ela cai nesse else, porque ela não é verdadeira. Então ela entra aqui nesse else e torna a ser verdadeira. Aí cai nesse ciclo aqui, cai nesse if. Aí ela pega e vira false. Aí pega e cai no else e vira true. E fica nesse ciclo aqui, fica rodando. Entendeu? E incrementando. Né? Então por isso que dá essa animaçãozinha. Essa ilusão de estar piscando aí pra gente. Né? E para determinar a velocidade disso acontecer, a gente mexe nisso aqui. Né? Então, quanto maior eu pôr aqui, por exemplo, está 35, vamos pôr 60. Ó. Quanto maior isso aqui, quer dizer que mais ciclos vai levar para ele fazer isso daqui. Entendeu? Então, quanto maior, mais devagar parece estar piscando. Por exemplo, se eu pôr 10. Ele já entrou no ciclo, então eu vou ter que refazer aqui. Tá vendo como ele está piscando rápido? Então é mais ou menos essa jogada, entendeu? Eu deixei 35 porque achei um valor bacana. Ó, não fica nem muito rápido e nem muito devagar. Entenderam? Qual é a sacada? Só apertar play, ele entra aí em restart. Beleza? E agora a gente faz a mesma coisa, só que para game over. Vamos copiar tudo isso aqui. A gente faz para game over. Aí aqui no nosso render, a gente pega tudo isso aqui. Pegamos tudo isso aqui e jogamos aqui. Você perdeu. Game over. Enter para tentar de novo.
Um exemplo, tá? A gente usa as mesmas variáveis, não tem problema algum porque está separado por games states. Então, isso aqui vai importar. Beleza? Win congratulation. Game over, você perdeu. Beleza? E aí só falta agora o key pressed, a gente fazer a mesma coisa do enter. Quando ele estiver no game state de game over, para a gente conseguir usar o comando lá. Tá? Game over. Então vamos testar. Win, né? Estamos no estado aí de vitória. Se eu apertar Enter, ele volta. Agora vamos testar o Game State Game Over. Game State Game Over. Game Over. Você perdeu. Game Over. E aqui você pode dar uma ajeitadinha, né? Vamos usar o debug para isso. Menos 150, a gente põe aqui menos 180. Opa, volta, que não é isso. É aqui, 130. Então a gente põe 160. Mais 180. Beleza, assim acho que está centralizada, né? Tranquilo. Bom, vocês podem fazer aí do jeito de vocês, mas a lógica é isso. Essa variável vai ficar num looping ali no nosso game over e no nosso win, né? Então isso aqui vai fazer aparecer essa mensagem aqui enter apenas quando isso for verdade, né? Que é uma booleana. E esse esqueminha aqui vai fazer é como se fosse isso aqui, ó. É como se fosse esse true score, né? Ele vai ficar trocando para falso para verdadeiro, né? De falso para verdadeiro, à medida que vai fazendo os ciclos do game looping, né? O que vai determinar a velocidade disso aí vai ser o frames, por isso que a gente criou essa variável, né? Então, o frames vai ficar incrementando cada vez que o nosso looping estiver fazendo um ciclo. E quando for 35, aí ele faz um ciclo da mensagem piscar, dá uma piscada. Entenderam a jogada? Né? Então aqui você vai determinar a frequência aí da mensagem piscando. Tá? Sei que estou me estendendo, sendo bastante repetindo bastante as coisas, mas é para ficar bem explicado aí para vocês, tá? Então é isso. O joguinho aí está pronto, está certo. E vocês podem inclusive deixar o jogo para sempre começar no Game State menu, né? Porque se vocês deixam o Game State normal, o jogo, assim que você executar, ele já vai sair assim, ó. Já vai sair, o cara clicou lá no seu game e já vai sair a bolinha voando. Então o cara não está preparado, né? Se você deixa no menu, o Game State, assim que o cara der um play, vai aparecer o nome do seu jogo, ele vai ler ali o menu, você pode criar uma opção de menu com dicas, né? Falando, ó, a cada 5 pontos o nível eleva, a velocidade eleva, a dificuldade, enfim, colocando as teclas do game para ele saber qual tecla usa para jogar, né? Aí vocês fazem da criatividade de vocês, criem aí conteúdos a mais aí para esse menu. Né? Só que a vantagem de colocar o Game State menu primeiro é essa, né? Eu abro o seu jogo, eu bato nessa tela, eu estou vendo o que está atrás ali da tela, que é como vai ser o jogo, eu estou vendo as opções, e aqui eu tenho já a opção do que eu quero. Continuo, novo jogo, ou saio. Eu quero, se eu continuar, ele começa o jogo, né? Porque a gente não tinha jogado antes, então ele vai começar ali do zero. Se eu dou um novo jogo, ele já dá uma recriada, dá um restart, então dá no mesmo. Entendeu? Então tá aí, sistema de colisão, sistema gráfico, a interface gráfica, o sistema de menu, né? O sisteminha de animação interagindo a partir do momento que você faz um ponto dessa resposta na tela aí, né? Essa piscada. O sisteminha aí de pontuação sendo contado aí dinamicamente na tela, esse sisteminha também de HP, né? Dando essa ilusão da gente estar perdendo sangue lá embaixo, né? O sanguinho ali do jogador. Então, completinho para vocês aí o game, eu espero que vocês tenham conseguido reproduzir com maestria, que tenham entendido aí as explicações de funcionamento de cada coisa, tá?
Parabéns para quem viu essa aula aqui até o fim. Essa aula está sendo bem extensa. Agora ela deve estar aí com seus 50, 55 minutos já de aula. Mas é uma aula realmente bastante extensa porque a gente fez duas classes aqui, a Game e a UI, que é a Interface, né? E são bastante coisas, né? E eu aproveitei, como deu bug aí no meu áudio, eu estou refazendo esse vídeo, apenas explicando e mostrando, sobrou um tempinho para eu adicionar o Game Over e o Game Win, né, que eu não tinha feito para vocês antes. Então, tá aí completo. Refaçam esse projeto, peguem, troquem o nome das variáveis, tá? Mas usando variáveis dentro do contexto. Troquem o nome aí das funções, troquem o nome do seu jogo, enfim, de tudo. Mexam, adapte, crie, adicionem coisas novas para vocês testarem e exercitarem todas essas técnicas que a gente usou e aprendeu aqui, tá? Que no próximo módulo, né, que vem na próxima aula, já um novo módulo, a gente vai começar a aprender e trabalhar em cima de um novo projeto, de um novo jogo, que vai ser a recriação do Game Zelda, um pouquinho mais complexo. Então, se vocês não tiverem todos esses conhecimentos que a gente usou aqui fixos, se vocês não forem capazes de recriar esse game aqui do zero sozinhos, vocês vão ter muita dificuldade. Então, se você está com dificuldade, se você não consegue fazer isso que a gente está fazendo aqui, volte às aulas, anote no papel se precisar, depois passe para o computador, estude, exercite, né? Faça da sua maneira, com suas palavras, para você entender o conceito e entender o que você está fazendo. Tá? Aí sim você dá continuidade e passa para as próximas aulas. Beleza? Era só isso então, galera. Vejo vocês aí na próxima aula e até mais.